noite a todos. Jesus mais uma vez nos permitiu, na sua infinita misericórdia, esse nosso reencontro. E a Ele nós somos infinitamente gratos. Hoje nós temos uma mensagem voltada para o capítulo Buscai e Achareis, que nos leva a uma série de reflexões importantes em nossa reconstrução espiritual de cada dia. E devido a essa importância, a importância de todos nós estarmos voltados para a reforma íntima tão propalada pelo Espiritismo, nós fazemos um convite a todos aqueles que estão aqui, sejam encarnados ou desencarnados. O convite de que cada um de nós estejamos de corações abertos, mentes abertas, mas acima de tudo, que sejamos honestos conosco mesmos, que nós possamos deixar todas as nossas máscaras que usamos no dia a dia, para que ao longo das reflexões extremamente despretensiosas, possamos refletir sinceramente sobre o que estamos fazendo até agora por nós mesmos, o que somos até agora por nós mesmos. Então o legal do Espiritismo é que não tem ninguém apontando para a nossa cabeça dizendo muda logo, muda logo. Porque o nosso único e fiel juiz é a nossa consciência. O Espiritismo nos ensina isso. E em nome disso, que estejamos bastante serenos neste momento, para que ao longo das reflexões a gente possa pensar, nossa, esse é meu caso. Ou simplesmente, nossa, será que eu já vivi alguma coisa do tipo? E assim aos poucos, irmos fazendo a nossa reforma íntima. Neste capítulo Buscai e Achareis, nós temos um trecho muito importante em que Jesus nos diz assim: não vos afatigueis pela posse do ouro. E é claro que quando nós lemos esse trecho da mensagem, nós somos levados a pensar naquela interpretação mais básica, que é a do ouro enquanto bem material. No sentido de que, às vezes, a gente se desespera para ter os bens materiais e se esquece das questões espirituais tão importantes para o nosso progresso verdadeiro, progresso espiritual, da vida eterna. Mas se nós observarmos um pouquinho mais de perto, nós veremos que, na verdade, vai muito mais além essa observação de Jesus para conosco, para que então, na sequência, ele diga, né, nós tenhamos no Evangelho, buscai e achareis. Quando ele nos diz assim, olha, não vos afatigueis pela posse do ouro, não sei se vocês se lembram, mas ele se remetia em termos de contextualização à questão dos discípulos que desejavam tão fortemente segui-lo, inclusive levando a palavra de Jesus para todos os cantos do mundo, inclusive outras cidades. Então Jesus dizia assim, olha, você não se preocupe em levar saco nenhum de moedas com você, tampouco em colocar uma manta extra, porque temes passar frio. Tampouco um segundo par de sandálias. Não se preocupe com isso não. Porque Jesus, na verdade, deixava claro para esse discípulo, e vai você aí pensando, que nós também somos discípulos de Jesus no dia a dia. Assim nos dizemos cristãos, então também somos seus discípulos. Para deixar claro que o que é essencial na nossa jornada terrena. Porque veja bem, as sandálias, não é? Aí se acontecer alguma coisa e essas sandálias furarem, estragarem a correia, alguma coisa do tipo, eu vou ficar sem, então eu tenho um par extra. Lembra a previdência, não é? Dá a impressão que uma pessoa que raciocina assim está pensando da forma correta, porque ela está sendo previdente. Quando você vai viajar, eu tenho certeza que você se prepara para a viagem, não é? O que eu vou colocar, o que eu vou levar, se eu precisar de uma pasta de dente, o que eu faço, mas eu tenho fio dental, eu tenho a escova, essas coisas eu não posso esquecer. Né? Roupa de baixo, roupa de cama, o que eu levo? Todo mundo se prepara para uma viagem. Então Jesus dizer assim, olha, você não se preocupa em levar dinheiro, você não se preocupa em levar um segundo par de sandálias, uma manta extra para caso você passe frio, parece até contraditório. Mas pensemos bem, quem dizia isso? Jesus. Então não foi à toa.
Na verdade, ele nos mostra o seguinte: por que você está fazendo essa jornada? A primeira pergunta é essa. Por que nós estamos aqui na Terra? É pela satisfação de ter essa casa maravilhosa e abençoada que a gente tem, de ter um carro que nos leva para todos os lugares, de último modelo, de ter esse precioso trabalho que a gente tem? Ou é algo mais? E nós que somos espíritas, temos várias dicas para ter a certeza de que é algo bem maior. Estar passando por aqui. A nossa jornada não diz respeito aos instrumentos que nós vamos ter. E que nós com certeza vamos ter, porque trabalharemos para isso. Seja a casa, seja o carro, sejam os amigos, seja a família na qual nós viemos. Tudo isso ainda é instrumento. Qual que é o objetivo maior? Então Jesus nos remetia a uma reflexão muito profunda, porque ela tratava-se do verdadeiro objetivo de cada atitude nossa. Qual que é o nosso objetivo ao longo da jornada? Quando a gente se pega pensando nisso, aí eu já me desarmo um pouco, neste meu desespero por todos os problemas que acontecem em nossas vidas no dia a dia, e que envolvem problemas que têm que ser resolvidos, não é verdade? Todo dia você tem algum problema, maior ou menor, para resolver. Eu vou usar o termo desafio. Mas, às vezes, você já reparou que a gente se pega dando mais valor ao fato de que eu tenho um problema para resolver do que aonde esse problema vai me levar? Essa que é a realidade. Nós já tratamos mentalmente essas questões de uma maneira desesperada. Eu me foco no problema porque nós fomos treinados automaticamente ao longo de centenas de anos para resolver problemas. Toda vez que um problema me surge, eu quero resolvê-lo. E se tornou automático. Então, qual que é a nossa tendência? Desespero. Porque eu tenho que resolver. E se eu não resolvo, aí eu não fico em paz. Mas quantas situações do nosso dia a dia nós temos a obrigação, de fato, de resolver? Se você fizer uma análise disso, você vai observar que tem muitas situações que fogem ao nosso alcance. Eu quero que meu filho seja melhor. Melhor em que sentido? Melhor para quem? Para você, para ele, para a sociedade? Essas coisas todas fogem ao nosso alcance. Então, esse desespero para ter as coisas da nossa maneira, do jeito que a gente considera como sendo ideal, já é uma conduta mental nossa, muito similar ao que Jesus está propondo, uma reflexão para nós aqui. Porque você vê, ele diz assim, a posse do ouro, eu achei belíssimo, porque o ouro, simbolicamente, é uma ferramenta, é recurso. Mas assim, o que você repara é que o ouro brilha, né? O ouro é glorioso, o ouro é glamuroso. E é glamuroso você dizer, eu resolvi um problema. Mas será que todas as situações que chegam até mim, sou eu que tenho que resolver? Às vezes não. Às vezes nós vamos ter situações pelas quais nós vamos passar, que envolvem muito mais o teste da paciência, o teste da tolerância, para que nós nos exercitemos nessas nossas fragilidades espirituais, do que de fato simplesmente ir lá e resolver o problema, o que a gente chama de problema. E de repente você percebe que com o tempo, aquilo que a gente chamava de um problema que a gente trazia, sei lá, 10, 15, 20 anos, e que eu não conseguia simplesmente resolver de jeito nenhum, apesar de tentar muito, o dia que eu assumo uma postura diferente, sei lá, de mais tolerância, de mais paciência, que eu desenvolvo uma virtude ao longo desta grande prova, de repente esse problema some como que por encanto. Quantas vezes isso já nos aconteceu? É Deus mostrando para nós que nós estamos ainda bastante comprometidos na nossa visão dessa jornada na Terra. A gente já se desespera do que vai acontecer nessa viagem, mas ninguém pensa no verdadeiro objetivo dessa grande viagem, que é a nossa encarnação. Porque quando nós nos focamos exatamente para o que estamos desejando fazer, enquanto espíritos que precisam progredir, disso a gente precisa de verdade, então os instrumentos, a gente dá um jeito conforme estiver caminhando. Isso lembra muito aquele ditado de avô e vó, de pai e mãe, que diz, olha, a gente mata um leão por dia, mas deixe
ao seu dia, né, o seu próprio problema. Porque a gente tem a tendência de se desesperar até pelas coisas que a gente acha que vai acontecer daqui a 2, 3 anos. Só que, aí que está a questão, o nosso tempo operacional não é o futuro. O nosso tempo operacional é o presente. O tempo é uma ferramenta brilhante, porque você pode, semelhante ao espaço, às vezes você tem 40 metros quadrados, você fala, não dá para fazer nada. E faz e constrói uma casa maravilhosa, dependendo das técnicas de arquitetura que você utilizar. E às vezes os mesmos 40 metros quadrados, dependendo quem tiver feito, sai como um projeto horrível. E o tempo é a mesma coisa, ele é uma grande ferramenta nossa, que deveríamos saber melhor utilizar nesta busca, que nós vamos refletir. Que busca é essa nesta minha jornada encarnatória? O tempo ele é manipulável. Então, o mesmo tempo que às vezes eu tenho passando para uma determinada pessoa e passando para outra, ele pode ser muito mais produtivo e útil do que para o segundo caso. Por quê? Porque depende do que nós fazemos com ele. Então, daí, mais uma vez, uma ligação bonita entre este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Achareis, e o Livro dos Espíritos, que nos trata da lei do trabalho. A primeira questão que nós temos que ter claro é que eu preciso e vou precisar, nesta busca incessante que eu tenho na minha vida, nessa minha jornada encarnatória, que eu chamo de felicidade, eu vou precisar trabalhar por ela. Não nos iludamos. Não vai ser o vizinho, não vai ser o avô, o pai, a mãe. Somos nós que teremos que trabalhar pelo nosso próprio futuro. Mas aí que está a questão. Quando Jesus nos diz do tesouro, não nos afatiguemos pela posse do ouro, do tesouro, a juntar tesouros aqui na terra, é porque, exato, tudo isso é ferramenta. Muitos de nós pensamos que se uma coisinha nos fosse tirada da vida, vamos supor, primeiro, uma questão material. Vamos supor o seu trabalho, que é semimaterial, vamos dizer, porque ele representa o recurso final, que é dinheiro, seu salário. Então, se você perdeu o salário, sua vida acabou. Acabou mesmo, será? Não existem outras formas, de repente, de sobreviver, de ganhar a vida? Tão dignas quanto? Em outro lugar? Em outras condições? Ah, não, mas eu me dava bem mesmo neste emprego. Então, se me tirar, eu morro. Morre nada. E vamos mais além, hein? Vamos ser bastante sinceros conosco mesmo. E quando se trata de família? Ah, é o meu esposo, é a minha esposa, o meu filho. E aí eu lembro o caso de um livro de Antônio Carlos, da literatura espírita, que se chama O Caminho de Urzes, que conta uma história belíssima de um rapaz, que você chega no final do livro, você tem até dó do rapaz, vai chegando no final, você fala, mas por que o coitado sofre tudo isso? Né? Depois você entende o porquê. Né? Mas a questão é que ele sofre um assalto, perde a memória, acontecem coisas, ele fica longe de casa por 1 ano. E quando ele volta, ele encontra a namorada casada, os irmãos também todos casados, foram morar fora, e o pai e a mãe ainda no mesmo lugar. E então ele fica muito deprimido, e fica em casa, aquele sofrimento todo. Quando então seu primo, que o amava muito, chega para ele e dá um chacoalhão, dá um chega para lá nele. Ele dizendo no sentido assim, você vai ficar aí o resto da vida, vai correr atrás, vai viver sua vida, vai lutar, vai encontrar novos caminhos para procurar ser feliz, não vai ficar aí parado. Dá um chacoalhão nele. E ele pensa naquilo e acredita que realmente está correto o que o primo disse. E realmente, dali ele viaja para São Paulo, se decide firmemente por viajar para São Paulo, a capital, né? E ali ele começa a estudar, ele tem essa intenção de estudar e trabalhar. Quando ele diz isso para os pais, em especial a mãe quase morre. Porque vai tirar o meu filho, tudo mal chegou, perdi ele por 1 ano, agora vou perder de novo. Mas ele firme. E vai. E depois no final do livro, não vou contar tudo, porque senão vocês não vão ler o livro, que é realmente muito bonito. Mas você vê que ele tinha razão, ele tinha que ter feito isso, ele tinha que ter corrido atrás do próprio caminho, na construção corajosa, né, dos próprios passos, da própria jornada. Mas no começo, qual foi o sentimento da mãe? Vou perder meu filho. Aí aquele drama, e chora, eu vou morrer, se afastar meu filho de mim. Isso porque o filho estava vivo. Imagina quando a gente pensa no caso, quando um filho desencarna.
Mas a realidade, meus irmãos, nua e crua, talvez a única que a gente tem certeza nessa vida, além da morte, né, do desencarne, é que seja o que for, devemos continuar. Devemos continuar. Emmanuel diz que quando acontecer esse tipo de situação que a gente diz, eu não vou conseguir, peçamos ajuda a Jesus, que Ele estará conosco e nos ajudará. Porém, não tenhamos essa hesitação que o rapaz do livro teve no começo. Ah, não, a vida acabou, minha namorada está casada, porque ele era muito apaixonado pela namorada. E agora a minha vida acabou. Porque a realidade, meus irmãos, e a própria psicologia estuda isso, é que não acabou, não. Nós é que enfiamos na cabeça, por uma conduta mental viciada, que se algo muito importante, porque não ganha essa importância à toa, é porque realmente ao longo da nossa existência foi nos sendo útil de alguma maneira e foi nos trazendo bem-estar, como muitos amigos, filhos, parentes, o próprio trabalho, foi nos trazendo essa alegria, esse prazer. Então a gente acredita que se nos tirarem isso, a gente morre. Mas não morre não. Por quê? Olha que visão viciada nossa. Quem somos nós? Nós somos o professor, a médica, o fotógrafo, ou nós somos o espírito que está se desenvolvendo com a profissão de um médico, com a profissão, né, como mãe do fulano, como o pai do ciclano. Quem nós somos? Então nossa visão é viciada, porque nós estamos desesperados, tão desesperados, né, pela posse do ouro, que na verdade aqui tem o sentido do pensar materialmente falando, que a gente tem medo de perder aquilo que nos serve, aquilo que nos é útil, aquilo que nos faz bem. Mas quem é que tem que se fazer bem em primeiro lugar? Sou eu. Então a verdade é que a gente nasce, veja como é que o nosso corpo chega à Terra, né? Sem nada, sem amigos, nascemos sem amigos, vamos dizer assim, nessa personalidade assumida, né? Estamos recebendo nossos pais agora, né, quando nós nascemos, não temos um emprego, nós não temos nada. Nós vamos conquistando isso. E é esse poder, esse potencial nosso de conquistar é que persevera ao longo das encarnações. E é nele que nós devemos confiar quando alguma coisa nos for tirada. Eu conquisto de novo? Se não for igual, algo melhor. Porque eu tenho esse poder. Não consegui? Ah, mas eu já estou velho, não consigo. Há aquele que se auto-vitimiza e diz assim, ah, não, eu não quero ficar com ninguém porque eu já estou velho. Não, eu não consigo mais arranjar nenhum emprego porque eu já estou velho, não sirvo para nada, sou um sapato sem função na vida. Isso é auto-vitimização. Lá no fundo, a gente se coloca nesta postura de alguém que realmente se ajuda, faz o possível, é honesto, é digno. Mas sejamos honestos conosco mesmo. Olha o que eu falei que é legal. O espiritismo não tem ninguém apontando para a tua cabeça. Fala a verdade, fala para mim quem você é. Somos nós conosco mesmo. Então, sejamos sinceros, honestos para conosco mesmos. Não estamos sendo viciados na nossa forma de pensar a vida? Nossa conduta mental é materialista, sim. Porque nós somos apegados. Apegados àquilo que nos faz bem. Faça um exercício com você. Quantos amigos você tem? Amigos do peito. Agora imagina que sejam 3. Um deles desencarnou. Vai ficar triste, não vai? Eu ficaria. Mas você é espírita, então você sabe que ele só se afastou fisicamente, né? De repente, até em espírito, ele acaba voltando aí te visitar qualquer dia desse. O segundo, digamos que tenha se casado e foi morar longe. E o terceiro, esse amigo meu do peito, irmão, isso aqui é irmão de fé. Ele foi estudar em outro país. Sua vida acabou? Você vai manter contato, eu tenho certeza, em alguns casos, pelo WhatsApp todos os dias. Você vai receber e-mails dele, fotos dele, você vai mandar suas fotos com seus filhos. Vocês vão compartilhar os melhores momentos dentro das suas possibilidades. Aquele que desencarnou em pensamento, você vai dizer, e aí, amigo, eu queria que você estivesse aqui para estar vendo isso. Eu tenho certeza que você está vendo isso. Isso é para você, ó. Você vai homenageá-lo em cada dia da sua vida, em cada alegria, pela menor que seja. Em nome de tudo aquilo que você viveu de bom com aquela pessoa.
Porque nós somos, idealmente, seres que evoluímos em 2 sentidos, o coletivo, mas antes, o individual. Então, é preciso que sejamos sinceros e busquemos uma forma mais amorosa, que significa renúncia, às vezes, de viver. Muitas vezes, a vida vai nos exigir, exato, a renúncia. Então, a primeira questão sobre o buscar e achareis é essa. Esse preparo mental que Jesus nos pede para essa grande jornada. Porque todo mundo quer buscar a felicidade, mas não sabe como. Não sabe nem como começar, porque já está querendo agregar um monte de coisas para essa jornada que nem precisa. E, de fato, depois, em muitas situações, alguns livros espíritas também nos descrevem isso, os discípulos de Jesus, em especial Pedro, que tanto fez ao seguir Jesus, levando a palavra dele a tantos lugares, a tantos cantos, de fato não levava nada. O livro Ave Cristo, por exemplo, conta casos de pessoas, cristãos, à época de Pedro, e que vivenciavam mais ou menos a mesma coisa, e que viajavam literalmente sem nada. Faziam aquelas viagens longas. Mas uma coisa que me faz lembrar, que eu acho bonito demais, ao chegar num lugar, eles procuravam aqueles, exato, que tinham um pensamento similar, os cristãos também. E ali eram recebidos com tanto amor, com tanto carinho. E é o que nós encontramos, por exemplo, aqui dentro, na casa espírita, entre família. Você já fez isso, por exemplo, assim, você tem um filho, aí o filho vai viajar, e ele vai logo fazer um curso, vamos supor, numa cidade onde você tem um amigo. Aí você liga para o amigo, que pai que não faz isso, né? Liga para o amigo, fulano, meu filho está indo para aí, tem como você dar uma olhada nele para mim? Você fala assim, né? Aí o amigo, que é mais irmão do que amigo, diz assim para você, que isso, meu irmão? Fica aqui, manda ele para cá, eu vou lá buscar ele na rodoviária. Porque é filho do teu amigo, teu irmão. Então nós também vivenciamos isso, mostrando que mais vale aqui nós pensarmos, ao invés de nos desesperarmos pelas dificuldades do caminho, pelas necessidades que nós venhamos a ter e vamos ter do caminho, melhor pensarmos numa coisa chamada lei de ação e reação. Trabalha e produzirás. O nosso querido Deus, nosso Pai maior, nunca nos desampararia. Se um pai, nós que somos tão imperfeitos, né, não desampara seu filho, que dirá Deus? Mas devemos confiar, né, nesse nosso potencial de conquista. E se eu trabalho e se eu me esforço, de alguma forma, né, isso vai servir para que ao longo do caminho as ferramentas certas surgem. Sabe que no começo a ferramenta certa não aparece, não. Mas vai aparecer uma enxada desdentada lá, assim, não, mas essa eu não quero. Eu quero o enxadão, né? E bem afiadinho, porque senão não me serve. Mas cuidado, porque o importante é ter uma ferramenta na mão. É lógico que se você tivesse, né, um equipamento, né, não tem aquelas furadeiras elétricas, né, que a turma vai lá, aquelas brocas, tudo, né, automatizado, a pessoa nem toma a mão, nem põe a mão. Seria perfeito, mas não nos esqueçamos, mais uma vez, sinceridade para conosco mesmo. Estou merecendo uma furadeira boa dessa daí? Ou eu estou merecendo só um enxadão desdentado? Mas que seja, se for o enxadão, pelo menos nós estamos tendo condição de buscar aquilo que eu tanto quero. E aqui um ponto importante. É bom, buscar e achareis, porque de vez em quando eu me desespero, eu quero isso e não consigo. Ai, meu Deus, e o medo de não conseguir, e o medo de não passar no vestibular, e o medo de não conseguir esse trabalho porque estou desempregado, e o medo de não conseguir que meu projeto seja aprovado, e o medo? Mais uma vez, primeiro, a postura mental que a gente tem que se desvestir aí dessa nossa postura viciada de pensar as coisas, se desesperar antes, né? E mais, por ferramentas e não, de fato, pelo que tem que ser pensado, que é a nossa postura de receptividade às forças divinas. E segundo, que é o próximo passo, o que eu quero? Muitos de nós pedimos tanto a Deus, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo. Só que se você reparar, por isso que a gente tem que se estudar todo dia. Porque a espiritualidade maior nos vê do jeito que de fato nós vivemos. Mas nós, não se esqueça, nós estamos dentro de nós mesmos. Então, de vez em quando, a gente se vicia
e acha que é assim, mas na verdade por fora não vê que está repetindo o mesmo erro 2, 3, 4, 10 vezes sequencialmente, porque a gente já se viciou, está aqui dentro, está dentro do problema, então não enxerga onde está errando. Então às vezes a espiritualidade olha e te vê pedindo tal coisa, só que ela também te viu pedindo uma coisa completamente contrária a semana passada. Aí depois ela te vê na próxima semana pedindo outra coisa que não tem nada a ver. Vocês já imaginaram como é que é o trabalho da espiritualidade para nos ajudar? Em nome de Jesus, em nome das forças divinas, porque nas nossas preces, então lembrar o capítulo P de obtereis, a força e a importância da prece, com certeza, mas a gente, será que sempre sabe pelo que está pedindo, qual é o objetivo daquilo que eu estou pedindo? E a gente já fez uma brincadeira aqui de dizer assim, a história do carro, né? Que os objetos são sempre muito mais simples de raciocinar. Aí eu peço por um carro, eu preciso de um carro. Mas tem diferença entre a pessoa que precisa do carro, porque ela quer aparecer com um modelo novo, posar de bacana. E a pessoa que pensa assim, nossa, como eu precisava de um carro, carregar minha mãe doente, ela já não aguenta mais. Também me deslocar mais rápido, porque eu tenho 3 empregos. É o mesmo carro. Mas os objetivos são diferentes. Então, também tem um outro aspecto que a psicologia, eu acho interessante que a psicologia diz assim para a gente. Para de dizer, eu preciso. Pensa bem antes de dizer eu preciso. Porque, sejamos sinceros, uma mulher quando... Tem mulheres aqui, muitas, né? Então, como eu, vocês vão saber disso. Às vezes você entra numa loja e você foi, por exemplo, atrás de um cinto, que é o que você está precisando. Chega lá, ou que acha que está precisando. Aí você chega lá e vê aquela blusa linda, toda tropical, é verão. E aí você diz, eu preciso dessa blusa. Não, não precisa. Mas quer a blusa. É errado dizer eu preciso da blusa? Talvez o mais adequado aqui a questão é a seguinte, não quero saber se você vai obter a blusa ou não. O dinheiro é teu, você lutou por ele. Mas a questão é que, mais uma vez, as nossas condutas mentais, elas são fugidias. Nós nos mascaramos para nós mesmos. E a doutrina espírita prega, acima de tudo, a reforma íntima. Então, a gente tem que ser sincero para si e dizer, eu quero essa blusa, ela é cara. Mas eu quero essa blusa. É diferente. Porque eu sei muito bem identificar em mim, de repente, inclusive até essa tendência consumista. Lá na frente, quando eu ver que as contas não estão fechando, como eu sempre disse, eu quero essa blusa, eu quero essa calça, eu quero essa moto, eu quero esse carro, eu vou ter clareza em tudo que eu tenho e pelo que e por que eu tenho. Mas a gente costuma, né, dizer assim, eu preciso levar meu filho na escola. Eu não queria não, mas eu vou levá-lo na escola, porque é minha obrigação, sou pai, sou orientador dele, né, tenho a guarda sobre ele, tenho responsabilidade sobre ele. Olha como é que muda. Então, uma das grandes questões é o porquê eu quero aquilo, o que eu quero e por que eu quero aquilo. Primeira questão é saber o que quer, porque às vezes a espiritualidade quer nos ajudar e não tem nem como. Né? E a partir deste momento, sabendo o que eu quero, eu posso me estudar. Porque, exato, se eu estou querendo algo que não presta, algo que vai me fazer mal, então isso, e mais, hein? Algo que vai contra os princípios que eu assumi para a minha vida. Para pensar, por que eu estou querendo isso, se me faz tão mal? Mãe, eu quero casar com ele, mãe, ele é o homem da minha vida. Mas minha filha é casada, tem 3 filhos. Ele disse que vai separar, vai ficar comigo, mãe. Mas minha filha, não vai por aí. Eu fiquei sabendo isso, aquilo outro, desse rapaz. Parece ser boa gente mesmo, mas você já pensou, não, mãe, eu quero ele. Mas minha filha, você sempre foi uma pessoa tão centrada. Você sempre foi uma... Não, mãe, mas eu quero ele. Então isso é bonito, porque a partir do momento que eu entendo o que eu quero e o que eu não quero, pelo menos eu já me ajudo para buscar as dúvidas verdadeiras, a dúvida de pensar, por que eu estou querendo algo que vai se opõe tanto àquilo que eu disse que era o certo para mim. Então alguma coisa tem. Então é um ponto de partida para esse autoestudo de nós mesmos, que às vezes pode nos levar a evitar cair num buraco lá na frente. Pode nos levar a sofrer um pouco agora. Tal. Não, mãe. Não, tá bom, mãe, tá bom. Mas lá na frente entender que esse foi um processo de maturidade nosso. Às vezes é uma fraqueza que eu estou arrastando de outras vidas. E ainda estou me depurando nessa.
Mas como eu me segurei, como eu analisei, como eu pensei, como eu me estudei nesse processo de reforma íntima, agora entendi. Era uma tendência minha. Mas como eu tenho essa clareza, eu pude trabalhar isso e superar essa fraqueza. Então, sermos sinceros, porque o processo da autorresponsabilidade é o nosso único caminho para que a gente, tenha essa conquista tão valorosa como algo que nos traga a satisfação toda que a gente quer. Porque tem conquistas que a gente deseja com todo o coração e não percebe que às vezes nos leva a uma satisfação que não era nem tão aquela que a gente queria. Nossa, eu achava que quando eu conquistasse isso, eu ia me sentir melhor. E nem é tanto assim. Porque daí está a casa, aí durante o casamento sofre, porque todos sofremos, mas sofre até mais do que imaginava. E tem dificuldades até para suportar, porque imaginava outra coisa. Mas tudo bem, vamos nesse processo entendendo a necessidade da autorresponsabilidade. A necessidade de não ficar no passado, porque ele não nos adianta em nada. Nem de ficar no futuro nos desesperando, porque ele também não é o tempo operacional. O único tempo em que nós mudamos a nossa realidade é o tempo presente. E quando eu me lido com isso de uma forma mais sincera, quando eu me apodero dessa ideia, eu sei que o construtor do meu caminho sou eu. E isso não é ruim. Você não está sozinho só porque está construindo o seu caminho. Isso é para todos nós. Porque a conta vem individual no final das nossas existências, no começo da próxima e assim por diante. A conta é individual. E é bom que seja assim, porque não se esqueça que na conta a gente tem o crédito e o débito, não é? Então, realmente, de vez em quando, nós vamos estar devendo alguma coisa. Mas quem disse que também você, de vez em quando, não vai ter créditos na praça? Vai, sim. Por que não? Mas isso é exercício. Todos os dias somos levados a pensar nessa mudança da nossa própria realidade. Antes de ficarmos reclamando, a vida é uma droga, minha vida não funciona, tudo é difícil. Mas precisamos primeiro nos colocar nessa postura de quem busca a mudança da nossa realidade. Doa o que doer. E sabe, isso é bom, porque às vezes nós vamos chegar à conclusão, nesse processo de ter clareza sobre o que eu quero, que eu vou ter que fazer certos sacrifícios. Você vai ter que começar a cortar coisas que você nunca imaginou que fosse capaz de cortar. Às vezes, por exemplo, aquela pessoa que é a permissividade. Nós temos, infelizmente, uma tendência muito infeliz, que é sermos, às vezes, permissivos, achando que isso é amor. Porque a nossa grande justificativa é por amor, fiz por amor. Né? E ao sermos permissivos, nós não estamos percebendo que isso é uma fraqueza muito mais minha do que do outro. Então a gente lamenta o resto da vida porque é dominado pelo outro. O outro me fez me tornar tão pequeno. Mas nós deixamos. Então, a autorresponsabilidade para o saber o que eu quero, ela é essencial. Porque se você perceber, sabe o que você vai ver, no final das contas? Que depois, quando você engrena, coloca o carro no trilho, ele vai sozinho. Mas primeiro a gente tem que saber o que quer para ir buscar. Quando então a gente se decide em buscar, nós vamos seguindo por caminhos que às vezes não era aquele que a gente traçou aí, né, como o plano A. Mas como eu trago comigo a certeza de que é isso que eu quero, e eu tenho claro o porquê que eu quero, não é à toa, vai chegar assim, pelo meu esforço. Olha, trabalhe e produzirás. Pelo meu esforço eu vou conseguir chegar onde eu devo chegar. E o mais engraçado é isso. Tem situações que a gente quer muito. Então a gente, olha, eu sei que eu quero, por causa disso, eu quero ser feliz, porque eu quero ter aquela pessoa ao meu lado. E aí busca isso, conquista a pessoa, casa. Às vezes, acontece algo diferente. Você não cá, que é o que, por exemplo, esse livro traz. Esse livro, O Caminho de Urzes. Existe um desvio. Pensa aí com você, se a sua vida não teve alguns desvios. Para pensar se o plano A seguiu certinho desde o começo. Em muitos casos, por nossas escolhas, às vezes por escolhas daquelas pessoas que participavam desse plano A, as coisas mudaram, não deu para seguir por ali. Mas se nós perseverarmos e tivermos certeza do que nós queremos para esta vida, para esta encarnação, lá na frente, existem uns belíssimos reencontros.
né? Mas muito mais do que questões no relacionamento afetivo, questões mesmo do nosso dia a dia. Às vezes você sempre sonhou, né, em ter uma vida melhor, mas aquilo ficou como um sonho, porque a vida foi indo, você foi tomando outros caminhos e acaba que, por exemplo, se tornou dona de casa, né, teve que cuidar dos filhos, ou o marido, ao invés de seguir por esse emprego, seguiu por outro, porque era o que dava, né, pela situação familiar, pela situação, às vezes, mesmo financeira, e você diz, aquele sonho morreu, nunca vai dar. Mas é aquela história, quando isso que nós queremos é sincero, é verdadeiro e tem um bom motivo para isso, e nós trabalhamos quietinho, na nossa determinação, com a nossa vontade, com a nossa humildade, nada disso fica em vão. E lá na frente, do nada, você não sabe nem explicar de onde veio. Aquela bela promoção acontece, uma coisa vai levando a outra e você vai cair exatamente naquele cargo que você sempre procurou. Então não duvidemos do poder, das habilidades, das formas múltiplas da espiritualidade nos ajudar. Não duvidemos. Nem duvidemos de que somos regidos por leis universais perfeitas. Também não duvidemos que nós somos capazes de construir um caminho melhor para nós todos os dias, que é uma das coisas mais belas que pode existir para nós. Você pode ter feito um monte de besteiras, mas todo dia você pode recomeçar. Você não pode apagar os erros, mas você pode buscar atenuá-los sendo 2 vezes melhor. Não duvidemos que Jesus está conosco, nunca. Porque Ele persevera ao nosso lado. Mas Ele precisa da nossa contrapartida para que possa acessar, às vezes, inclusive, até a resposta dentro de nós mesmos. Se você observar, cada um de nós tem a resposta para pelo menos metade dos nossos grandes desafios nessa nossa jornada. Mas você já reparou quantas dúvidas nós temos todos os dias quando acordamos? Puxa, acordei, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir conversar com fulano de tal? Briguei com ele ontem. Será que eu vou ter coragem de fazer essa grande mudança na minha vida? Será que eu dei comida para o gato ontem? Será que ele está com fome? Será? Nossa vida é recheada de serás, de dúvidas. E isso é um ponto importante que Joana de Ângeles nos fala, com muito cuidado, porque às vezes a gente se permite vivenciar essas dúvidas e elas nos dominam. E não se esqueçam que a espiritualidade menos feliz se aproveita de 2 grandes fatores para nos atacar nas nossas fragilidades. E assim, logicamente, nos influenciar negativamente. Uma delas é o medo e uma outra delas é a dúvida. Dúvida todos nós temos. A gente tem dúvida até do que quer. Importa mais eu ser sincero e saber usar o tempo. Porque o tempo é uma ferramenta excelente, se nós soubermos usar ela. Tem dúvidas nas nossas vidas que basta a gente dizer assim, olha, realmente, isso eu não consigo resolver, não sei como resolver. Vou ficar atento, vou me ligar ao plano superior, uma hora aí eu vejo o que acontece. E deixa o tempo agir, que o tempo age sempre, muito mais sábio do que nós. E aí, muito sempre atento, precisamos estar atentos, porque o momento chega. De repente, aquela pessoa que te humilhou, aquela pessoa que no alto do seu orgulho te fez tanto mal, lá na frente, você que silenciou, você que soube ter essa sabedoria do silêncio, da paciência, e entregou isso ao tempo, lá na frente você vê essa pessoa conscientizada de tudo que fez. E de repente vai muito mais além, algo que a gente às vezes nem espera. Essa pessoa vem para você e te diz, olha, você lembra aquilo assim que eu te fiz? Aí você diz assim, não lembro. Aí a pessoa diz, pois é, você estava certo, me desculpa. Quando é que você ia imaginar uma coisa dessas? Mas eu vou mais além, porque eu sei, às vezes é difícil, não é? Mas pensa aí se você não viveu um caso assim, eu já vivi algumas vezes, que a pessoa não fala. Imagina que ela vai descer o orgulho dela para dizer, me desculpa. E o me desculpa é algo muito simples, né? Envolve também uma modificação da pessoa por dentro. Mas, exato, ela não te diz me desculpa, mas com os atos dela,
com os gestos dela, ela muda. E você nota certinho que ela entendeu, sim. Então, menos desespero, às vezes, nessa nossa busca de um melhor relacionamento com aquele que a gente diz como um ente querido, mas tão difícil de lidar. Porque um pouco, às vezes, é tempo. E não é aquele tempo que a gente pensa que só vale para quando a gente está se desenvolvendo e chega até a fase adulta. Porque é uma fase crítica para o espírito que acabou de retornar. Esse tempo, ele vale para qualquer fase da nossa jornada reencarnatória, porque cada um de nós está num nível evolutivo diferente. Então, a pessoa pode ser adulta e pode fazer uma grande besteira. Deixa o tempo agir. Às vezes a gente fica perdendo tempo em querer falar, em querer explicar. Tem situações que não adianta. Que é um desgaste nosso e que envolve um pouco dessa nossa máscara do orgulho, porque eu quero que o outro mude, eu quero que o outro veja o quanto ele errou, eu quero que o outro veja o quanto ele é pequeno perto de tudo aquilo que ele me fez passar. Bobagem. Então, essa autorresponsabilidade envolve essa nossa postura interior para conosco e para com o próximo. Assim, sabendo o que queremos, nós vamos buscar. Porque uma coisa que fica clara neste capítulo também é o seguinte: caminhas, toparás com pedras, abaixa-te, toma-as e retirás dali ti mesmo, por ti mesmo. Mas nós estaremos ali para te ajudar. Porque isso envolve essa questão, eu quero ajuda. Por isso que a gente comentou agora há pouco do eu quero. O que eu quero? É importante saber o que eu quero. E às vezes a gente diz, eu preciso de ajuda. Cuidado, você quer ajuda? Até tem aquela história do Divaldo, que ele menciona que ele estava com uma dor de cabeça enorme. E essa dor de cabeça não passava, e ele quieto. E Dr. Bezerra de Menezes passava por ali, né, dava comunicações, e ele na presença do Dr. Bezerra de Menezes, o Dr. Bezerra não falava nada. E ele com aquela dor de cabeça, chegou uma hora que ele achou estranho. E pediu ajuda, Dr. Bezerra, me ajuda. Aí o Dr. Bezerra aparece para ele e diz assim, achei que não ia pedir. A espiritualidade, por mais que ela tenha esse potencial, não é questão de não saber que precisamos de ajuda, é nós nos colocarmos na postura de quem quer ajuda, porque é muito difícil ajudar aquele que não quer ser ajudado, não é verdade? E sejamos honestos, a gente faz isso de vez em quando. Então, nos descalcemos de todo o nosso orgulho, porque temos algum. Sejamos sinceros, façamos essa prece sentida a Deus, aos emissários de Jesus, e peçamos ajuda. Eles nos ajudarão, por que não? Mas aí isso envolve uma outra questão também. Essa postura, meus irmãos, não é só uma postura de quem procura ajuda quando o bicho pega. Aí fica fácil, né? E vou te falar, olha como é que eles são generosos, até nessa situação nos ajudam, porque são os anônimos do bem. Mas ninguém quer viver, um dia, até comentei isso hoje com o seu Bazão, que um dia eu falei, não me lembro mais, tá? Para quem? Nossa, eu acho que eu vou lá hoje no centro, estou querendo tomar uns passes. A pessoa me jogou um balde de água fria e disse assim, você está na hora de dar passe, tem que parar de tomar passe. Quer tomar passe para o resto da vida? Mostrando para a gente essa coisa bonita, essa interpretação interessante, de que nós temos essa postura de quem quer receber a vida toda ajuda. Mas peraí, eu também quero sair dessa situação, dessa postura da eterna vítima do mundo e das dificuldades dele. Porque se nós vivemos na situação que vivemos, no Brasil que vivemos, no mundo que vivemos, na comunidade, na família que vivemos, é porque essa condição, primeiro, é que nos ajudará a sermos melhores, a trabalhar nossas mazelas, mas muitas vezes também é resultado da nossa negligência do passado. Não somos vítimas. Não somos vítimas. Todos os dias podemos reconstruir a nossa realidade, seja individual, seja coletiva. Então é importante eu buscar a resiliência espiritual. Você já viu aquela característica que a turma diz às vezes, nossa, fulano de tal é resistente, né? Vem uma lavada, ele está lá. Vem outra, ele está lá. Dificuldade atrás de dificuldade, ele está lá, que nem uma estaca. Cuidado. A gente está enchendo a boca para olhar uma coisa dessas, né? Uma pessoa que está sempre firme, sorrindo. E não enxerga que, exato, nós temos nossas fragilidades, nós não somos perfeitos. Então, essa pessoa provavelmente é resistente. O que significa que é algo bom e ruim.
Por um lado, ela está conseguindo aguentar, mas até quando? Chega uma hora, o golpe é tão duro que a pessoa não aguenta. É igual uma árvore. Vai um golpe aqui, outro lá, outro lá. O que acontece com o machado do lenhador? Ele derruba a árvore de 80 metros. Ela não suporta, porque ela era resistente. Mas se nós tivermos a condição de resilientes espirituais, nós estaremos mais próximos da nossa realidade. Ou seja, vem o golpe, é duro, é difícil. Analiso as minhas situações. Nossa, está difícil digerir isso aí, mas eu vou conseguir. Importante é continuar, importante é lutar. Eu tenho tal e tal fragilidade. Veja como é que eu quase não voltei. Por que eu não voltei? Que ajuda eu posso procurar para tentar, quando no próximo golpe, voltar mais firme, voltar mais rápido. E assim vai. Cada, entre aspas, golpe que a vida nos dá é motivo para trabalharmos a nossa resiliência, a nossa capacidade de voltar ao homeostase emocional, a nossa condição de equilíbrio psicológico, espiritual. E nós temos que ser sinceros, porque vai ter golpe aí, nós sabemos até quais são. De vez em quando a gente, nas nossas preces, pede assim, ó, Deus, qualquer coisa, mas isso aqui ainda não, tá? Me dá um tempinho, deixa eu ficar mais forte. Então vai ter golpes aí que a gente vai até ter medo deles. Mas enquanto ele não vem, tomara a Deus que por merecimento ele nunca venha, vamos nos fortalecendo dentro, exato, desse processo de estudo, dessa busca incansável que dizemos ter pela felicidade verdadeira. Isso exige uma autorresponsabilidade do ponto de vista dessa busca por uma sintonia maior. Então, para evitar esse processo de auto-vitimização, ai, coitadinho de mim, mas isso aconteceu logo comigo, devemos buscar também nos proteger espiritualmente, energeticamente. E aí eu vou contar uma história para vocês, eu vou compartilhar, eu sei que vocês não vão contar para ninguém, né? Um dos grandes recursos, poderosíssimos recursos, para buscar essa proteção interior, inclusive energética, é lendo. Porque para pensar, a gente recebe estímulos, milhares, o tempo todo em nossas vidas. Então você, como eu, como qualquer outro, encarnado ou desencarnado nessa sala, merece um momento, veja que interessante, de regeneração. Teu corpo se regenera de noite, por exemplo. Enquanto você está dormindo, o seu espírito foi para um lugar aí, legal, espera-se. Enquanto isso, seu corpo está lá, revendo as situações, reorganizando, se colocando em ordem. Mas o espírito precisa disso também. E não só quando dorme, mas em especial em vigília. E uma das grandes formas da gente se desenvolver nesse processo de autorregeneração é lendo. As novelas, os filmes. Quem vai no cinema assistir um filme bem de terror assim? Eu não vou. Dia desse um aluno chegou para mim e falou isso, até comentei hoje. Eu fiquei horrorizada, mas me contive, porque você tem que esclarecer, você não tem que impor verdades nenhuma. E disse assim, bom, olha, não é por nada, mas se eu fosse você, o que você vai fazer no cinema assistir isso aí? O que você ganha de bom? Eu quero ter medo. E o que te adianta ter medo? Não seria melhor você resistir ao medo? E fui. Aí você vai conversando, né? No final das contas, ele percebeu que não era uma boa ideia. Porque, exato, aquilo que nós assistimos, meus irmãos, por exemplo, na televisão, são ondas eletromagnéticas, no mínimo. Além daquilo que desperta em nós, do que nos provoca. Aí eu vou assistir um filme de terror. Um filme de matança, muito sangue, aquela coisa. Para quê? Não vou ficar vendo romance. Não é ver romance. Às vezes, você colocar num canal mais informativo, que te provoque mais o seu lado mais humano, que te ajude a reconstruir-se, enquanto você está, sabe onde? Em casa, que é onde você tem que ter paz, para depois sair e começar tudo de novo. E aí aconteceu uma coisa engraçada comigo, que a gente falou da questão da leitura também, que é essencial, né, e tão importante. Aí também tem aquela história, não leio porque eu não gosto. Às vezes você não encontrou o livro, né, que fale mais alto ao seu coração. Aconteceu uma coisa engraçada, faz uns 2 meses, eu tenho essa mania de ler 2, 3 livros ao mesmo tempo, né? E aí um dos meus livros estava acabando, o último, eu fiquei desesperada e fui para uma cidade ali próxima, comprar mais livros e passei numa livraria espírita e encontrei um autor que eu gosto muito, que é o Conde Rochester. Quem nunca leu, né? A turma que gosta de ler bastante livro espírita já deve ter passado por ele.
E aí eu achei 2 livros lá, um bem fininho, do mesmo autor, do Rochester, e um mais grossinho, chamado Luminares Tchecos. O fininho eu não vou falar o nome não, tá? Já vou te explicar por quê. E aí eu achei, passei já indo embora pelo caixa e vi lá um Ave Cristo do Emmanuel, que vocês já sabem como é que é a leitura do Emmanuel. Eu falei, mas gente, eu estou com a impressão que eu não li o Ave Cristo ainda, eu não me lembro, e acabei levando o Ave Cristo também. Então fiquei com 3 livros. Então uma técnica minha foi começar pelo mais fino, e comecei esse mais fino. Depois comecei ao mesmo tempo Luminares Tchecos, que é um livro, inclusive, apesar de ser do mesmo autor, completamente diferente. Ele fala sobre a história de John Hus, que inclusive foi colocado como uma das encarnações de Chico Xavier. Então, uma história de puro sacrifício e amor, que nos provoca, exato, refletir sobre essas questões, até onde a alma pode ir por amor. Bom, mas eu comecei a me aprofundar mais no fininho, que eu não vou falar o nome. E esse fininho falava cada coisa. A história ia se desenvolvendo num sentido extremamente macabro. E eu tenho essa mania de ler a grande parte, né, à noite. E fui dormir. Mas teve um dia especial que eu fui dormir e que eu tinha chegado num capítulo tão absurdo, não vou nem detalhar porque não vale a pena essas criações mentais, que eu até fiquei meio zonza. Bobagem. Fechei o livro. Eu tive o pior pesadelo da minha vida naquela noite. Aí no outro dia ainda tive insônia. No outro dia tinha que acordar às 4 da manhã. E se eu fui dormir meia-noite, tinha que acordar às 6. Aí não, mas isso não pode acontecer de novo. Comecei a pensar, mas por quê? Por quê? A tonta aqui, né? Eu desconfiei, falei, mas será que é o livro? Vou testar, vou parar o livro aqui agora, vou continuar no Luminares Tchecos, mas vou pegar o Ave Cristo, que é para dar uma acertada boa. Vocês sabem como é que é a leitura do Emmanuel, né? De uma energia que transborda as páginas. E comecei. E eu me lembro de um ponto em que nos 2 livros, eu cheguei num trecho da história belíssimo, que despertava, nos provocava profundamente sobre questões de renúncia, de sacrifício, das nossas fragilidades, do quanto, apesar de imperfeitos, podemos construir o nosso futuro no agora, nos detalhes. Aquele dia fui dormir embevecida e tive um dos melhores sonhos da minha vida, que eu nunca vou me esquecer, inclusive. Lembro dos detalhes, eu lembro do cheiro, eu lembro da cor. Aquilo foi coisa de louco. Acordei no outro dia, foi um dos dias também que daí você vai para o dia, vai viver o seu dia leve, depois de um sono desse. Aí eu concluí, lógico, de onde veio isso? Quando você lê um livro, você cria mentalmente. Quando você conversa com uma pessoa, você cria mentalmente. Quando você assiste um filme, você cria mentalmente. E você é provocado mentalmente. E quando você ouve uma música no carro ou em casa, também criamos mentalmente. Então, neste processo que nós temos de buscar essa felicidade, não nos esqueçamos que nós seremos atacados também. E não é só por desencarnados, não, é por todos aqueles que, mesmo encarnados, discordam de nós, e isso é normal. Essas energias necessitam de nós esse fortalecimento que é diário. E só através de novos hábitos de energização espiritual, como esse que a gente mencionou, aos poucos, nós vamos construindo um ser mais forte. Mas se eu me permito todos os dias, além de todos os estímulos difíceis do meu dia, me permitir chegar em casa, por exemplo, e vivenciar mais estímulos provocativos, perturbadores, você já imaginou como é que a espiritualidade fica para nos atender? Agora imagine o contrário. Se nós já estamos envolvidos por energias assim, como quando entramos por esta casa, foi preparada tão belíssimamente pelo coral, por exemplo, e pelas energias de amor de todos aqui, só de entrar eu já me sinto melhor. Mas nós devemos construir isso todos os dias em nossas vidas. Cada dia é realmente um leão que a gente, entre aspas, mata. Porque cada dia é dia de reconstruir o nosso caminho. Eu vou achar, você vai achar, não tenha dúvida disso. Isso não é uma dúvida, é lei. Mas é lei de ação e reação. Então, para isso eu preciso trabalhar. E trabalhar muito. Mas trabalhando com Jesus, meus irmãos, quem disse que não vai dar certo? Não deixe ninguém dizer o contrário. Então, que Jesus nos abençoe nessa caminhada maravilhosa. E eu tenho certeza que sua semana será abençoada. Jesus conosco sempre.